padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço, na alegria de estarmos juntos aqui ao redor desta mãe tão amada, a Mãe Maria, discípula exemplar que nos inspira para juntos aqui proclamar a palavra, tarefa nossa de todo dia, porque a palavra de Deus é verdadeira comida e verdadeira bebida para todos nós. Para hoje, preparando-nos para proclamar a palavra e acolhê-la com amor, compartilho de Santo Irineu, quando escreveu o Tratado contra as Heresias, comenta: Abraão acreditou que o Criador do céu e da terra é o único Deus e que tornaria a sua descendência como as estrelas do céu. É exatamente o que diz o apóstolo Paulo, como astros no mundo. Também Paulo, abandonando sua terra e seu povo, seguia o verbo de Deus, Cristo, com ele peregrinando e vivendo. Do mesmo modo, os apóstolos, como descendentes de Abraão, abandonando a barca e o pai, seguiam o verbo de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós igualmente, recebendo a mesma fé professada por Abraão, sigamos a Cristo, carregando a cruz como Isaque carregava a lenha, pois em Abraão o homem aprendeu a seguir o verbo de Deus. Obedecendo à palavra de Deus e em conformidade com sua fé, Abraão aceitou com docilidade oferecer-lhe um sacrifício seu, único e amado filho, a fim de que aprovesse a Deus oferecer em sacrifício o seu amado Filho unigênito em favor de toda a sua descendência, isto é, para a nossa salvação. Por isso, Abraão, sendo profeta, viu em espírito o tempo da vinda do Senhor e a sua paixão, pela qual ele e todos os fiéis seriam salvos. Eis porque exultou de imensa alegria. Vamos acolher a palavra de Deus para que nós possamos exultar também da verdadeira e duradoura alegria. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e esse morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Amado irmão, amada irmã, esta passagem do Evangelho toca um ponto de nossa fragilidade, da fragilidade da nossa espiritualidade e da graça agindo em nós, porque pensamos de maneira muito material, muito sob o domínio daquilo que nosso sentido e a nossa razão alcança, e a fé ultrapassa aquilo que a razão e os sentidos nos fazem alcançar. Era por isso que aqueles saduceus que negavam a ressurreição interpelaram a Jesus perguntando: Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e esse morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. 7 irmãos existentes se casaram, o primeiro casou-se, morreu, não deixou filhos, o segundo, o terceiro, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filho. Morreu também a mulher. A pergunta que vem: na ressurreição, ela será esposa de quem?
Essa é uma pergunta talvez que esteja no coração de muita gente exatamente porque a fé não alcança a dimensão bonita do amor de Deus para o qual a nossa vida vai desabrochar. Os 7 se casaram com ela. Jesus responde aos saduceus, chamando-os, portanto, a não ver simplesmente no limite da circunstância daquilo que dominamos, mas para além. Só a fé nos permite. Ele diz, nesta vida, os homens e as mulheres se casam, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Além de vencer o medo da morte, somos chamados a depositar uma confiança incondicional nesta promessa que o Senhor nos faz. Lembra-nos de Moisés, que também indicou na passagem da sarça, ao dizer que Deus é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, é Deus de vivos e não de mortos, pois todos vivemos para eles. Os fariseus e os doutores da lei chegaram à conclusão que Jesus tinha falado bem, nem mais tinham coragem de lhe fazer qualquer pergunta. Santo Tomás diz bem quando comenta, dizendo assim, com muita propriedade se põe a consumação de todos os nossos desejos, a vida eterna, no final do símbolo da nossa fé, dado a nós quando dizemos na vida eterna, amém. Em primeiro lugar, a vida eterna une-nos a Deus, pois Deus mesmo é o prêmio e a consumação de nossos esforços todos. Por isso, lembremos no Gênesis, no capítulo 15, eu sou o teu protetor e tua imensa recompensa. Esta união, meu irmão, consiste na visão perfeita. Vemos agora como por espelho, em enigma, depois face a face, como diz o apóstolo Paulo. Por isso precisamos cultivar em nós esta confiança para vencer todo o medo, nesta certeza de que somos de Deus. Para Ele voltamos, porque dele viemos e viveremos pela força da ressurreição conquistada por Cristo, a plenitude do seu amor. Supliquemos a graça desta fé para que com ela possamos qualificar o dia a dia de nossa vida. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira